Rangel para mais uma aula de ecologia com vocês. E hoje o tema são os biociclos. Mas o que são os biociclos? Biociclos, como o nome está dizendo aí na tela que você está vendo, né? São as divisões da biosfera. Quando a gente vai conceituar a ecologia, alguns conceitos são muito importantes, né? A gente explica, por exemplo, que população são seres de mesma espécie que vivem juntos, no mesmo intervalo de tempo e espaço, interagindo entre si, que populações diferentes do mesmo ambiente formam uma comunidade, que esse ambiente influenciando sobre a comunidade, né? Fatores químicos e físicos, fatores abióticos influenciando sobre a comunidade, formam um ecossistema e que o conjunto de todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Então, quando eu falo para você que biociclos são as divisões da biosfera, na verdade, o que a gente está falando é que a gente está pensando nas divisões dos grupos de ecossistemas que existem na Terra, tá legal? Inclusive, no próximo slide eu falo isso. Ó. O que é biosfera? Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas presentes no planeta. Onde tiver um ser vivo, a biosfera vai estar presente. Então, de mais 7 mil metros de altura, de altitude, em relação ao nível do mar, e mais de 6 mil metros de profundidade em relação aos oceanos, tem seres vivos. Onde aparecerem seres vivos, está incluído na nossa linda e famosa biosfera. Beleza? E essa biosfera a gente divide em 3 grandes blocos de ecossistemas. Como é que a gente divide isso? De acordo com o ambiente mesmo. Como assim? Olha só. São 3 biociclos, 3 divisões que a biosfera tem. O primeiro biociclo se chama talassociclo. No talassociclo, nós envolvemos apenas os ecossistemas de água salgada, os ecossistemas marinhos. Servem mares, oceanos, baías, canais. Se tem água salgada, lagoas de água salgada, se a água salgada formando esse biociclo, ele faz parte do talassociclo. Nós vamos falar um pouquinho de cada um biociclo ao longo dessa aula aqui, tá legal? Então, o talassociclo, ele é formado por ecossistemas marinhos, com os exemplos que estão aí abaixo. O liminociclo é formado por ecossistemas de água doce, ecossistemas dulcícolas, daí o nome, né? Água doce, dulcícolas. Quem são esses ecossistemas? Rios, lagos e lagoas de água doce, cachoeiras, poças de água depois de uma chuva. Se tem aquela poça d'água que acaba acumulando em uma bromeliácea, né, que acaba formando um microecossistema ali, acaba sendo também integrante do liminociclo. Se o ecossistema é de água doce, liminociclo é o que ele faz parte. Beleza? E a terceira divisão da biosfera, o terceiro biociclo, envolve só os ecossistemas terrestres, os ecossistemas não submersos, né? Nem por água doce, nem por água salgada. Quem são esses caras? Esses caras fazem parte do epinociclo. Quem são de verdade? Florestas, deserto, campos com savana juntos e etc. Os ecossistemas que estão fora da água, os ecossistemas terrestres, são parte do epinociclo. Então, talassociclo, ecossistema marinho, liminociclo, ecossistema dulcícola, ecossistemas dulcícolas, e epinociclo, ecossistemas terrestres. Esses são os 3 biociclos que formam a nossa linda biosfera. Beleza? Ainda linda, apesar da ação bem nociva do ser humano. Tudo bem? Vamos falar dos biociclos com calma aí em cada um deles, sem grande correria, né? O primeiro biociclo, o primeiro conjunto de ecossistemas, lida com os ecossistemas marinhos. Eu botei aqui para vocês algumas fotos. Ó. Essa é a praia de Botafogo, na Baía de Guanabara, a enseada de Botafogo, cheio de barquinho aqui, por causa da marina que existe nessa região. Uma linda onda no pôr do sol, né? O Morro dos Irmãos, com a praia. Aqui é Ipanema, aqui é a praia do Leblon. E um casal, então 2 pessoas, né? Fazendo stand-up paddle no meio do oceano, aí, no meio do mar, remando no mar calmo, bonitinho ali. Então, assim, tem água salgada, é ecossistema marinho, tá legal? E esses são exemplos de talassociclo, tudo bem? Ó, esse esquema aí é um esquema surreal, cheio de informação, então vamos desmembrá-lo com calma. Na hora de a gente falar do talassociclo, a gente pode dividi-lo de várias formas diferentes. A primeira forma que eu vou dividir com vocês é a penetrância de luz. O quanto a luz pode penetrar no talassociclo. Olha só, até 200 metros de profundidade, a gente vai estar falando da plataforma continental. É a área que normalmente você encontra a maior quantidade de seres vivos presentes dentro do mar, dentro do oceano, por exemplo, lá no talassociclo, tá legal? Só que muito menos disso, com 100 metros de profundidade, nós temos a zona eufótica. A zona eufótica é onde a luz chega de verdade, com grande quantidade. Então, na zona eufótica, até 100 metros de profundidade, é onde você encontra os produtores de ecossistemas marinhos, né?
a maior parte dele está na superfície, mas você ainda encontra algas e plantas em profundidades que podem chegar até 100 metros. 100 metros eu acho um pouquinho demais, mas até ali a luz está presente, beleza? Se você for de 100 metros até 1.000 metros de profundidade, você tem a zona disfótica. O que é isso? Nessa zona pode chegar uma pequena penumbra. Caso haja uma baixíssima turbidez da água, uma clareza muito grande da água, e dependendo da concentração de sais, a luz pode atingir em pequeníssimas quantidades até 1.000 metros de profundidade, uma grande penumbra. Essa é a zona disfótica. Já a zona afótica, de 1.000 metros para baixo, você não vai ter luminosidade. Aí o escuro é total, beleza? Em relação à parte continental, né, a parte da crosta terrestre que está coberta pela água, como eu falei, de 0 a 200 metros, temos a plataforma continental, onde você encontra a maior parte dos seres vivos, é o ambiente epipelágico, tá? A zona pelágica, no epipelágico aqui em cima. De 200 metros até 4.000 metros de profundidade, mais ou menos, nós temos o talude continental, uma área ainda de grande profundidade, que entra na região sem luz, a zona afótica, né? Mas ainda com seres vivos presentes. Passando de 4.000 metros de profundidade, nós temos as fossas abissais. Na verdade, as fossas abissais até um certo ponto, 6.000 metros de profundidade, e passou de 6.000 metros, fossas adais. Aqui a vida já é raríssima, até 6.000 metros, por exemplo, porque a pressão da água é absurdamente alta. Então, se manter aí não é nada fácil. A gente aproveita esse contorno da crosta terrestre submersa para falar também das regiões onde a água aparece, né? Na plataforma continental, nós temos a zona nerítica. Nessa zona aqui, aparece o litoral e o infralitoral. O litoral é a parte mais rasa, né? É a parte que nós geralmente temos mais contato com a água no mar. E o infralitoral vai até, normalmente, até 200 metros de profundidade, certo? No talude continental, nós temos a zona batial. Essa zona você encontra ainda animais em grande quantidade, que geralmente acabam subindo, indo à zona eufótica para se alimentar. E aí depois voltam para a região batial, onde eles sobrevivem. De 4.000 metros a 6.000 metros de profundidade, nós temos a famosa zona abissal, aquela que você encontra os animais aberrantes, né? Com bioluminescência. Quem viu o filme Procurando Nemo, um peixe que ia tentar comer o pai do Nemo, e a Dory, a peixinha que virou amiga do pai do Nemo, tinha uma luzinha à frente da cabeça para atrair outros animais e poder predá-los, né? A luz é um atrativo numa região onde a luz não chega. Então essa é a zona abissal. E abaixo da zona abissal, nós temos as grandes fossas oceânicas, como as fossas de Mariana, que chegam a quase 13 quilômetros de profundidade presente no fundo do mar. Tá legal? Então, ó, nós temos a zona nerítica, onde está o litoral, o infra e o litoral, a zona batial, a zona abissal e a zona adal, como principais formas de classificação que nós encontramos no oceano. Estão vendo, né? A gente está dividindo o oceano em duas grandes províncias. A província nerítica, que envolve o litoral, onde está a plataforma continental, no ambiente epipelágico, onde a maior parte dos seres vivos estão presentes, e a província oceânica, marzão aberto mesmo, né? Onde as águas continentais estão aí para fora, com todas as divisões que a gente está vendo aí nesse meio. Tá legal, gente? Beleza? Então, essas são as divisões principais do nosso lindo talassociclo. Tudo bem? Mas tem outra forma de divisão do talassociclo que é bem importante e pode aparecer para você em provas de vestibular ou sendo falado de vocês em qualquer momento da ecologia, que é a divisão de como nós encontramos os seres vivos verticalmente no oceano. Quando a gente olha os seres vivos no oceano, nós podemos classificá-los em 3 grandes grupos. Como? De acordo com o local de vida deles e como eles se comportam nesse local. Como é que a gente divide os seres vivos, então, no oceano? De 3 formas, como eu acabei de falar. Primeiro, os seres vivos planctônicos. Quem são os seres planctônicos? São algas, microcrustáceos e larvas de outros animais que são muito pequenininhos, vivem na superfície da água sem vencer a força da correnteza. Como assim, Rangel? Se o oceano vai para um lado, eles vão junto. Vai para outro, ele vai junto também. E esses caras estão ali ao sabor da correnteza do mar, vivendo na superfície, se aproveitando da grande luminosidade ou da grande quantidade de alimento que existe ali. Os seres planctônicos nós vamos dividir
em dois grandes grupos. Quem são esses caras? O fitoplâncton e o zooplâncton. Fito é um prefixo para vegetal. Zoo é um prefixo para animal. Mas como curiosidade, não tem vegetal no plâncton. O que tem no plâncton são algas unicelulares. E nós sabemos que algas unicelulares são do reino protoctista. Essas algas protoctistas são os principais produtores de ecossistemas marinhos. Deixa eu parar aqui rapidinho que meu celular está interagindo comigo. Olha que legal, uma aula gravada quando a gente tem a tecnologia junto. Eu falei, o Google aqui falou comigo sobre os seres planctônicos. Está me explicando aqui, que bonitinho. Deixa eu tirar ele daqui para não atrapalhar mais a gente durante essa aula. Desculpa a interrupção. Vamos seguir. Então, o plâncton é formado por algas de superfície, protoctistas, fotossintetizantes, as principais produtoras de ecossistemas marinhos. Beleza? E aí, os zooplâncton são animais que se alimentam delas. Quem são esses caras? Microcrustáceos, como os famosos krill. Eu falei ainda há pouquinho do Procurando Nemo, e no Procurando Nemo tem uma cena que uma baleia engole o Nemo e a Dory, ou o Marlin e a Dory. Mas a baleia não engole os peixes de propósito. Ela quer engolir o krill, porque ela tem barbatanas que vão filtrar esses crustáceos para a alimentação dela. E esses crustáceos basicamente comem algas fitoplânctônicas presentes na superfície. Também servem larvas de peixes e outros animais. Segundo grupo, o nécton. Nécton são seres que vivem soltos na água também, têm vida livre, só que vencem a correnteza. Então eles conseguem, por natação ou por deslocamento, vencerem a força da correnteza e irem para onde eles quiserem. Por exemplo, esse lindo peixinho aqui, ó, nadando, vence a correnteza, faz parte do nécton. Tartarugas também, lulas, baleias, animais que fiquem livres da massa de água, podendo percorrer tanto da superfície até o fundo, se alimentando no fundo ou na superfície, são animais nectônicos, animais que vivem soltos da massa de água, vencendo a força da correnteza. E o terceiro grupo são os seres bentônicos. Os seres bentônicos, o benton, é formado por animais, vegetais e algas. Seres que ficam no fundo ou fixos a ele, por exemplo, algas e vegetais, esponjas do mar, ou se deslocando por ele, por exemplo, caranguejos, por exemplo, crustáceos, se deslocando pelo fundo, se alimentando dali ou interagindo com os seres que estão naquela região. Se o ser vive aqui no fundo, fixo ou interagindo por ele, ou andando por ele, esse é um ser bentônico. Então, o plâncton são seres de superfície, o nécton seres de intermediários, né, que podem para a superfície ou para baixo, mas nadam pela massa de água, e os bentons são seres de fundo, separando os grupos de seres vivos em 3 classificações quando a gente fala do nosso lindo talassociclo. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos parar de talassociclo e na próxima aula sobre biociclos, a gente vai para um próximo biociclo. Qual vai ser ele? O liminociclo, que é formado por ecossistemas de água doce. Próxima aula, perde não, liminociclo e epinociclo, né?